pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos dar início agora à videoaula referente à primeira semana do quarto bimestre. O assunto é o colecionismo e os museus, ok? Então vamos lá! Por definição, um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para a educação e deleite da sociedade. Os museus tiveram origem no hábito humano do colecionismo, que nasceu junto com a própria humanidade. Desde a antiguidade, o homem, por infinitas razões, coleciona objetos e lhes atribui valor, seja afetivo, cultural ou simplesmente material, o que justifica a necessidade de sua preservação ao longo do tempo. A palavra museu tem origem na Grécia Antiga, museion. Esse termo dava nome ao Templo das Nove Musas, ligadas a diferentes ramos das artes e das ciências. Elas eram filhas de Zeus com Mnemosyne, a divindade da memória. Esses templos das musas não se destinavam a somente reunir coleções para a fruição dos homens. Eram locais reservados à contemplação e aos estudos científicos, literários e artísticos. O mais famoso museu foi o de Alexandria, uma instituição religiosa e científica que existiu na cidade de Alexandria, no Antigo Egito. Ele compreendia a famosa Biblioteca de Alexandria e reunia alguns dos mais importantes e conhecidos estudiosos do mundo helenístico. Nele, esses acadêmicos estudavam, pesquisavam e ensinavam, mais ou menos nos moldes de uma universidade moderna. Por seu papel cultural e por abrigar um templo dedicado às musas, que seus acadêmicos visitavam em busca de inspiração e tranquilidade, o Museu de Alexandria serviu como fonte para o uso moderno da palavra museu. A ideia da constituição de um espaço reservado a pinturas vem também da Grécia Antiga. Na metade do século V a.C., é construído o primeiro edifício designado especialmente para esse fim, localizado em Atenas. A palavra pinacoteca vem do grego pinakovek e refere-se à coleção de pinturas colocadas nos santuários em homenagem às divindades, chamadas pinax. Em latim, a palavra pinacoteca torna-se sinônimo de galeria de quadros ou museu. Na concepção moderna, designa uma coleção de quadros específica, uma galeria de pintura ou ainda o acervo de pinturas de um determinado museu. Na Roma antiga, era comum estátuas e espólios de guerra serem exibidos nas praças públicas e nos fóruns, não só para demonstrar riqueza e curiosidades, mas também para deixar bem claro o poder de dominação romana. Ao longo da Idade Média, a noção de museu quase desapareceu, mas o colecionismo continuou vivo. O costume de reunir objetos permaneceu ativo, principalmente através de igrejas e monastérios. Nesse caso, o interesse, naturalmente, era principalmente em relíquias de santos, mas a igreja também acumulava objetos doados pela população e pela realeza, essa que também praticava o colecionismo. Mas é a partir do século XV que se passa a colecionar objetos devido a novos interesses, esses ligados a valores históricos, artísticos e documentais. No Renascimento, coleções de pinturas e esculturas passam a ser exibidas em galerias e, embora fossem apresentadas a uma parcela restrita da sociedade, podiam ser utilizadas como objeto de estudo por parte dos artistas.
Algumas coleções de arte de particulares e eclesiásticas dão origem, posteriormente, aos primeiros museus nacionais. O patrocínio da nobreza e dos ricos burgueses foi um grande estímulo para a propagação do colecionismo pela Europa. Na Itália, no século XVI, surgem os gabinetes de curiosidade. Esses espaços exibiam grande quantidade de espécies variadas da fauna e da flora, objetos e seres exóticos vindos de terras distantes, além de obras de arte da antiguidade e as modernas, em arranjos quase sempre caóticos. Com o tempo, tais coleções se especializaram, passaram a ser organizadas a partir de critérios que obedeciam a uma ordem atribuída à natureza, acompanhando os progressos das concepções científicas nos séculos XVII e XVIII. A concepção atual de museu surgiu precisamente durante a Revolução Francesa no século XVIII. Para preservar a totalidade e a diversidade de um patrimônio nacionalizado, dentro daquele contexto foram desenvolvidos métodos para organizá-lo e geri-lo. Também foram concebidas formas de compatibilizar esses bens recuperados com as demandas de seu povo. No caso dos bens móveis, esses deveriam ser transferidos para depósitos abertos ao público, denominados a partir de então de museus. A intenção era instruir a nação, difundir o civismo e a história, instalando museus em todo o território francês, pretensão que não se efetivou, à exceção do Louvre, aberto em 1793, que reúne um importante acervo artístico e hoje é o museu mais visitado no mundo. O conceito moderno e atual de museu só se consolidaria no século XIX, com a criação de importantes instituições museológicas na Europa. Em 1808, surgia o Museu Real dos Países Baixos em Amsterdã. Em 1819, o Museu do Prado em Madrid. Em 1810, o Altes Museum em Berlim. Em 1852, o Museu do Hermitage em São Petersburgo, antecedidos pelo Museu Britânico em 1753, em Londres, e o Belvedere em 1783, em Viena. Esses museus nasciam imbuídos de uma ambição pedagógica: formar o cidadão através do conhecimento do passado, participando de maneira decisiva do processo de construção das nacionalidades. Conferiam um sentido de antiguidade à nação, legitimando simbolicamente os estados nacionais e emergentes. O surgimento das primeiras instituições museológicas do Brasil também data do século XIX. Quando Dom João VI chegou ao Brasil em 1808, juntamente com a família real, trouxe consigo uma coleção de obras de arte, das quais muitas permaneceram no país após o seu regresso para Portugal. O rei, muito interessado por arte, fundou no Brasil a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que, já estando o país sob o comando de Dom Pedro I, passou a se chamar Academia Imperial de Belas Artes. Formou-se então uma significativa pinacoteca e uma cliptoteca. A chegada da República no Brasil fez com que a instituição mudasse o nome mais uma vez e passasse a se chamar Escola Nacional de Belas Artes. A nova sede da Escola Nacional, já no período republicano, foi construída na Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, em meio a um projeto de reforma urbanística. O responsável pelo projeto de construção do prédio foi o arquiteto espanhol Adolfo Morales de los Rios, que se inspirou no Museu do Louvre, em Paris. O prédio foi aberto ao público em 1908, apresentando algumas exposições, ambientes para as aulas práticas e para a administração da escola.
O Museu Nacional de Belas Artes foi criado oficialmente em 13 de janeiro de 1937 pelo ministro Gustavo Capanema. Mas antes de sua efetiva abertura ao público, em 19 de agosto de 1938, passou por algumas mudanças. Atualmente, o Museu Nacional de Belas Artes é o mais importante em arte brasileira do século XIX, um dos museus mais renomados internacionalmente e um dos maiores do gênero na América do Sul. O acervo do Museu Nacional conta com cerca de 15 mil peças que inclui pinturas, esculturas, desenhos e gravuras de artistas nacionais e estrangeiros, além de uma coleção de arte decorativa, mobiliário, arte popular e arte africana. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, as festas, as danças, as músicas, as manifestações populares, as artes, a culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático. Ele é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. O patrimônio imaterial é considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, as músicas, os saberes, os costumes, entre outros. Patrimônios materiais são os tangíveis de um povo. Abrange os museus, os monumentos arquitetônicos, as igrejas, as bibliotecas e etc. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAN, é um órgão brasileiro criado em 1937. A sua missão é proteger e preservar os bens culturais e históricos do país, com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. O IPAN reconhece no Brasil 14 patrimônios culturais da humanidade, que também foram tombados pela Unesco. Tombamento é um instrumento jurídico criado por lei federal, Decreto de Lei nº 25 de 1937, que tem por objetivo impor a preservação de bens materiais, públicos ou privados, às quais se atribui valor cultural para a comunidade na qual estão inseridos. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Até mais!